Nós vamos iniciar agora a mensagem dessa noite e eu queria dizer primeiro a você que está a ouvir, você que é da igreja, que é muito importante nós considerarmos esse momento, que é o momento de uma pandemia, mas considerando a questão do que é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu queria exortar a igreja a pensar que a Bíblia nos ensina que nós devemos preencher a nossa mente e pensar e lembrar naquilo que traz esperança. Muitos de nós têm gastado horas e horas ouvindo a mesma notícia. A notícia acerca de que morreu alguém, de que está piorando, de que está assim. E isso pode fazer muito mal para qualquer pessoa. Então, ouça aquilo que é o suficiente para estar informado e gaste o seu tempo com aquilo que é útil e aquilo que a Bíblia fala, edifica, lendo a Bíblia, orando, conversando com pessoas, vendo até outras coisas, se você está em casa, se você pode trabalhar trabalhando ou trabalhando em casa, no sistema de home office ou outra forma. Mas o mais importante é que você guarde a sua mente e esteja pronto a estar ouvindo Deus e não ouvindo aquilo que está sendo informado. Quando eu morava na Inglaterra, era interessante que a política daquele país impedia que a mídia estivesse falando o tempo todo de coisas ruins e das coisas que às vezes os bandidos fazem. Porque isso promove insegurança, isso promove medo, terror. Então, vamos guardar a nossa mente e vamos estar orando por aqueles que precisam e vamos apenas obter a informação necessária para estar tanto informados como também para orar por aqueles que precisam. Então, se você está ouvindo para orar é uma coisa, mas se você está ouvindo só para ouvir, tome cuidado com isso, porque você vai poder alimentar o medo. E nós cristãos não temos medo da morte, porque se nós morrermos, nós vamos para o céu. Então é mais importante para nós estar vendo aquilo que Jesus disse que vai estabelecer de bom na nossa vida, do que aquilo que está a acontecer de mal. Mas lembre-se, Deus está soberanamente sobre todas as coisas. Então, agora ouça essa mensagem desta noite. Nós não teremos o nosso culto virtual nesse domingo. Vocês terão apenas essa mensagem, mas tenha agora a mensagem da série O Discípulo. E estaremos hoje a ouvir as 7 bases para sermos discípulos. Boa noite. Aqui é o pastor Marco Faleiro e nós estaremos nessa noite falando acerca das 7 bases para ser discípulos. Bem, isso faz parte de uma série, que é a série que nós intitulamos Discípulos. Na semana passada, nós falamos acerca de a promessa que nos faz discípulos. Hoje, vamos falar sobre essas 7 bases para sermos discípulos. E depois, nos próximos domingos, ainda falaremos sobre a urgência das 3 funções dos discípulos, ou do discípulo, que pode ser você, porque quando nós falamos discípulo, nós estamos querendo dizer aquela pessoa que verdadeiramente entregou o seu coração a Jesus Cristo e deixou que Ele fosse o seu Senhor e Salvador. Você é um seguidor de Jesus. Então a última mensagem será o que o discípulo tem que saber, onde, para quem e como. Mas hoje nós vamos então falar acerca das 7 bases. E quando nós falamos acerca de bases, nós nos lembramos acerca da questão de um alicerce. Quando se vai fazer uma casa, nós sempre
temos que construir um alicerce. Então, nós vamos falar de 7 bases que você precisa de construir em sua vida para verdadeiramente você ser um discípulo de Jesus Cristo. Talvez você já esteja construindo ou até já tenha essas 7 bases na sua vida, no seu dia a dia, mas é uma prática. Para seguir a Jesus não é só você ter compromissos religiosos, por exemplo, de ir à igreja. Sim, ir à igreja é fundamental, faz parte do congregar, e nós vamos ver isso, mas precisa de mais coisas. Você, para ser discípulo, não é só ir na igreja, sentar no banco, assistir um culto e ir embora. Agora a pandemia está quebrando vários paradigmas para muitos de nós que estávamos acostumados a ser cristão apenas indo na igreja. Alguns até estão se desviando da fé por causa disso. Por quê? Porque eles não têm um relacionamento real com Jesus Cristo, e aí então, por não estarem se congregando, eles se esquecem de todas as bases que fazem dele um discípulo, provavelmente porque não tem essa base, ou talvez até porque nem seja um discípulo de Jesus Cristo. Mas nós vamos estar a falar agora como construir essas bases e quais são essas bases. Afinal, são 7 bases, mas quais são elas? Então eu quero que você, junto comigo, pense no que é essas 7 bases e como ela pode ser utilizada na sua vida. Vamos então, primeiro, começar com um texto da Bíblia que eu vou estar lendo aqui com você, e está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 25. Vamos ler. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu. O que é a casa? A casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Se nós pudéssemos parar, nós não vamos parar agora, mas apenas vamos mencionar, quando Jesus fala acerca da rocha, nós podemos lembrar aquela palavra que ele disse aos seus discípulos, quando disse até a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. É claro que Jesus não edificou sobre Pedro a igreja. Isso é um erro de alguns cristãos ao pensar que Deus edificou em cima de uma pessoa, da igreja especificamente. Não, a igreja, que incluía Pedro, foi edificada sobre uma rocha. Que rocha é essa? Ele disse: tu és Petros, que é pedrinha, e sobre essa Petra. Petra é o que? Rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Pedro, depois na sua carta, claramente demonstra que Jesus é a pedra e que nós somos pedras que compõem aquilo que Jesus chamou de igreja, o corpo de Cristo. Mas, utilizando então essa alegoria de uma construção com um alicerce, nós queremos pensar em 7 bases que a igreja no mundo todo considera de alguma maneira essas bases dentro do ensinamento inicial para que um discípulo se torne um discípulo. Então, se você olhar vários e vários cursos, quando as pessoas estão preparadas para o batismo, para entrar na igreja, você vai encontrar essas bases sendo ensinadas, porque elas são fundamentais. E eu queria relembrar, porque é fundamental que você entenda quais são essas bases. Ou talvez que você apenas relembre, porque se você já tem mais tempo de igreja, se você já foi batizado, você já sabe dessas bases. Talvez você esteja na igreja e não saiba. Se você não sabe, você deve então parar e estar prestando bastante atenção. E se você está na igreja e ainda nem mesmo se batizou, você precisa de entender que isto é uma das bases. Mas vamos ver as bases, começando
com a base que está em João 3,3 e diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a primeira base para ser um discípulo de Jesus é um novo nascimento. Veja, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Agora preste atenção, o que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é aquilo que nós falamos, aceitar a Jesus como seu Salvador. Quando você o aceita como seu Salvador, a Bíblia diz que acontece um milagre dentro de você e você então recebe o Espírito Santo que entra neste corpo físico. A Bíblia diz que o seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus nos fala que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque você é uma nova criação, você é uma nova criatura. Então preste atenção, não adianta só ir na igreja ou acreditar em Jesus, você tem que ter uma decisão pessoal, individual. Você tem que aceitar a Jesus, não são seus pais, não é o pastor, não é o esposo ou a esposa, o pai ou a mãe, não. É você. Você tem que aceitar. Eu aceitei quando eu tinha 10 anos de idade. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu tive um relacionamento com Jesus. E se você não tiver essa base na sua vida, essa convicção de que você é um filho de Deus, porque veja, o mundo inteiro não é filho de Deus. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, não eram, foram feitos. Então as pessoas que nascem, o ser humano quando nasce, ele nasce como criatura de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Deus é o Criador de todos. É Deus quem dá vida ao ser humano, mas o ser humano não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus, assim como os animais são criaturas de Deus. Mas a Bíblia nos fala em Gênesis que nós somos especiais quanto à criação, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ser os senhores da terra, para seres como o Deus da terra. Então nós somos especiais sim, mas somos criaturas. No entanto, com a morte de Jesus, com a salvação que Jesus proporcionou para nós quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele morreu no nosso lugar e pagou o preço do nosso pecado. Nesse momento, você o aceita como Salvador porque você reconhece que é pecador, que você não pode ser salvo por si mesmo, que você precisa de um Salvador. E quando você reconhece, o Espírito Santo entra dentro de você e faz um milagre. Você nasce de novo. E aí, meu irmão, nesse momento, Deus Pai, Ele te adota. Adotar igual adota uma criança. Então Deus adota você como filho. Você se torna, você é feito filho de Deus. E a partir disso, aquela natureza pecaminosa que estava em você, que você amava pecar, que você queria pecar, porque o homem nasce pecador, o homem é mau, a sua natureza é má, conforme a Bíblia. O homem nasce querendo pecar, por causa do erro do passado dos nossos pais, especificamente de Adão, sem dúvida, mas nós também, em algum momento da vida, nós deixamos de ser inocentes na nossa infância e nós escolhemos o erro. E isso nos torna pessoas que são dignas da morte eterna, daquilo que a Bíblia chama de inferno, porque depois desse tempo de vida haverá um tempo eterno. É muito mais do que esse tempo aqui em vida. Tem gente morrendo de medo do Covid. Você devia estar morrendo de medo de morrer de ir para o inferno. O Covid só pode tirar a vida aqui da terra. Você deve preocupar mais, sim, é claro, não estou falando que você tem que aceitar a morte, não é isso não. Mas estou falando que você deve querer a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então a Bem, agora nós vamos entrar na segunda base. Qual é a segunda base?
A segunda base está em Mateus 16:16 e diz: quem crer, ou seja, nascer de novo, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a segunda base é a confirmação da sua decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador com o batismo. Então você pode anotar assim: a confirmação com o batismo, um ato de submissão e testemunho público. Então a segunda base fundamental para qualquer discípulo é ser batizado. Alguém pode virar e falar: ah, mas eu me lembro lá na cruz do Calvário que o ladrão aceitou Jesus e Jesus disse que ele iria para o paraíso sem ser batizado. É verdade, porque você pode nascer de novo e não vai ser por o batismo que vai te salvar, porque o batismo não salva ninguém. Então aquele homem ali na cruz do Calvário que aceitou a Cristo, ele foi para o céu e foi perdoado mesmo sem batismo. No entanto, eu tenho certeza absoluta, porque a Bíblia não nos dá permissão ou não nos dá abertura para a possibilidade de um cristão não se batizar. Não existe nenhum texto que nos autoriza não se batizar. Você está entendendo? Ah, mas eu acho. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz que importa. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então preste atenção, a Bíblia não dá nenhum verso que autoriza isso. Ah, mas então o ladrão, veja, se o ladrão descesse da cruz e ele pudesse ser liberto daquela cruz e ele continuasse a vida normal dele, ele com certeza iria ser batizado. Isso é óbvio, porque em todas as situações da Bíblia, todos que seguem a Jesus são batizados. Então vamos esquecer isso. Vamos pensar conforme o que a Bíblia ensina. Se você é discípulo, o primeiro passo, a segunda base após você aceitar Jesus é a sua decisão de que você vai mostrar para o mundo que você decidiu. E isso é com uma cerimônia que Deus criou. Foi Jesus que criou, não é nós que vamos criar, não é a igreja, é Jesus quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Então foi Jesus que orientou isso. Não é o pastor, não é uma religião, não é uma denominação, é Jesus. Então, se você crê e você for batizado, e quando você é batizado, você tem que lembrar que você não é batizado sozinho. Você só é batizado porque tem alguém que te batiza. E isso é óbvio, é Deus mostrando que a partir desse momento você se submete agora a um grupo de pessoas que a Bíblia chama de igreja. É impossível você ser cristão sem estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ah, mas eu posso ficar sem ir na igreja, eu posso ter a minha vida virtual com uma igreja virtual. Isso é uma mentira do inferno, isso é uma mentira do diabo. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada, não é o que você acha, é o que a Bíblia ensina. Ah, mas as pessoas estão erradas, tem pastores errados. Sim, a igreja é cheia de coisa errada, tem pastores errados, tem muita coisa errada, mas Deus é soberano e é Ele quem estabelece a sua igreja, porque a igreja é de Jesus, independente do nome dela, onde ela estiver. Então preste atenção, segunda base é batizar, e para batizar você tem que se submeter e tem que dar o testemunho público da aliança que você fez com Jesus. Vamos então ver agora a terceira base. A terceira base é a aliança na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11:26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então a terceira base é: eu aceito Jesus, eu me batizo,
e aí eu vou começar a participar do corpo de Cristo. E a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser repetida constantemente, ela não deve parar, sempre foi repetida e deve continuar a ser repetida. As igrejas normalmente fazem uma vez por mês, podem fazer até mais ou menos, mas é importante que seja repetido. E essa terceira base, que é a ceia do Senhor, ela mostra que você se submete à igreja, mas agora você reconhece a igreja como parte da sua vida. E você vai ter que se congregar. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguém pode falar, mas nessa situação da pandemia? Nessa situação de pandemia é uma situação em que nós estamos nos adaptando, mas nós não vamos deixar de nos congregar. De alguma forma, mesmo que seja virtualmente, nós vamos nos congregar. Mas sem dúvida Deus irá mostrar à sua igreja qual é a forma ou as formas para que nós continuemos a nos congregar. O importante é você não se desligar do corpo de Cristo. Então, se você não está indo numa reunião ou não está tendo uma reunião presencial, então fique plugado. Veja um grupo de WhatsApp, entre nele, veja o que está acontecendo, veja as redes sociais da sua igreja, pegue o telefone, ligue para o seu pastor, ligue para os membros da igreja, mas fique conectado. Você não pode se permitir desconectar. É lógico que quando nós temos o culto na igreja é mais simples de se congregar. Mas a ceia do Senhor nos mostra que nós somos o corpo de Cristo e que juntos nós anunciamos que Ele vai voltar e que vai buscar a sua igreja. E quando nós fazemos isso, até a Bíblia nos fala aí em Coríntios, que nós temos que discernir o corpo de Cristo. Então esta é a terceira base que nós queremos deixar para você, que é congregar. Mesmo com todas as dificuldades que estamos tendo com a pandemia, nós temos que nos congregar como igreja, como o corpo de Cristo. E quando você come do pão e bebe do cálice, que foi aquela cerimônia instituída por Jesus antes da sua morte ali na cruz do Calvário, quando ele trouxe os seus discípulos, então ele deu o pão e o vinho, que representava o corpo de Cristo e o seu sangue. Então, quando você estiver fazendo isso com a igreja, é muito mais do que uma cerimônia, é uma demonstração que você convictamente acredita que precisa de estar junto com a igreja para ser discípulo. Porque se você não estiver com a igreja, você não será discípulo de Jesus Cristo. Porque não há como ser discípulo de Jesus sem ser igreja. Alguém pode falar, e o missionário que vai, como é o meu caso, vai sozinho e começa uma igreja num lugar e não tem nenhum cristão. Mesmo assim, ele está ali começando e ele logo terá outros. E ele vai buscar, porque ele foi o id de buscar pessoas para Jesus. Então não vamos criar desculpas, né, e criar tentativas para poder impedir aquilo que está escrito na Bíblia, que é óbvio, que está na Bíblia Sagrada. E tentar criar novas doutrinas por causa de uma realidade nova. Não podemos pensar nisso. Como eu disse, são apenas desculpas. Mas vamos agora para a quarta base. E eu queria então... A quarta base está em Atos 1:8. Inclusive nós utilizamos este texto para fazer a mensagem anterior, quando nós falamos sobre a promessa que está em Atos 1:8. Mas eu quero agora destacar que essa promessa, ou o que essa promessa traz, é uma das bases para ser um discípulo de Jesus. Diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A quarta base para você ser um discípulo de Jesus é você entregar-se a Cristo e deixar que o Espírito Santo entre dentro de você, te batizando. Nós temos o costume de chamar de batismo do Espírito Santo, porque é exatamente isso que o texto de Atos capítulo 1 diz.
eu batizarei com o Espírito Santo. Então você tem que ser batizado. E nós vemos que quando você é batizado no Espírito Santo, você então não só o recebe como Salvador, quando você recebeu, quando você nasceu de novo, mas você agora o recebe como Senhor, como dono da sua vida. A partir desse momento, você se coloca, é uma das bases da vida cristã, você busca o poder do Espírito Santo, você se submete a ele, você se coloca perante o Espírito Santo para ser testemunha, para levar o Evangelho aos outros, aqueles que não conhecem. Então é necessário você entender que você tem que buscar o poder do Espírito Santo na sua vida pessoal. E com esse poder, você vai poder então estar sendo testemunha. Nós queríamos inclusive chamar a atenção ao detalhe que está lá em 1 Coríntios, que esse poder do Espírito Santo vai trazer para você dons espirituais, ou seja, dons carismáticos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero te citar até rapidamente a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, o falar em línguas estranhas e o interpretar línguas. Esses são dons que nós recebemos porque o Espírito Santo está em nós e ele começa a se manifestar nestes dons para que nós sejamos discípulos. Você precisa disso. Se você tem dúvida se você tem ou não tem, procure então um de nós, um pastor, procure um irmão para tirar essas dúvidas, porque você precisa de ter isso. Se você não tem, você precisa de ter. Deus deu isso para a sua igreja, não é para um grupo especial, é para a sua igreja. Além disso, nós temos outros dons que Deus já nos deu e Ele então vai nos ensinar a como operar nesses dons. São dons naturais que estão lá em Romanos capítulo 12, que diz profecia, fé, ministério, ensino, exortar, presidir e misericórdia. Então essa base, ela é fundamental, essa quarta base, para você ser um discípulo. O poder do Espírito Santo, que muitos de nós usamos o nome ser batizado no Espírito Santo, para que o Espírito Santo se manifeste em nós, e nós nesse poder, nesse dínamo de Deus, os carismas de Deus possam operar para que sejamos um discípulo de Jesus ou uma testemunha viva de Jesus. E agora, a quinta base. Vamos falar da quinta base. A quinta base está lá em Atos 20, 35, eu busquei. É claro que eu estou buscando textos para fundamentar essas bases que são reconhecidas praticamente pela igreja toda no mundo, né? Então vamos ver a quinta base. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. A quinta base, então, é a responsabilidade da contribuição. Então, nós temos que contribuir, nós temos que dar. Deus nos colocou numa igreja e é responsabilidade nossa contribuir. Veja, não é pagar para ganhar algo, não é disso que eu estou falando, porque não se pode pagar absolutamente nada que Deus dá. O que Deus nos dá é de graça, nós não precisamos de pagar para receber, nós recebemos de graça, porque de graça recebemos, de graça damos. É o que a Bíblia ensina. Em nenhum momento Jesus pediu dinheiro ou pediu bens materiais para dar algo ou para dar salvação. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que quando você se torna um cristão, parte da igreja, você assume responsabilidade pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E coisas precisam de ser feitas. A igreja precisa de ter bens materiais para utilizar desses bens, como casas, como carros,
ou mesmo estruturas de mídias, televisão, coisas, rádio, coisas assim, precisa de ter programas e isto custa. Então a igreja assume responsabilidade de contribuir para que a obra de Deus continue em frente, inclusive com os que têm necessidade na igreja, aqueles que precisam de ser ajudados, até aqueles que são pobres, e não só na igreja, mas fora da igreja, porque a igreja também se preocupa com a necessidade daqueles que estão fora da igreja. Então a igreja ajuda os de fora, a igreja ajuda os de dentro, a igreja sustenta aqueles inclusive que se dedicam integralmente ao ministério, como é o caso dos pastores, daqueles que se dedicam à obra de Deus. Então eles precisam de ter o seu sustento, então isso a igreja dá a sua contribuição. E essa contribuição está em dois níveis. É no nível daquilo que você vai dar como o seu trabalho, então você vai dedicar os seus dons, aquilo que você sabe fazer, ou melhor, você vai desenvolver um ministério pessoal, então você está contribuindo com o reino de Deus através do que você faz, nos seus dons pessoais, é o seu ministério, e você vai contribuir também com bens materiais, que podem ser coisas ou podem ser dinheiro, em cada lugar pode ser de um jeito. Eu me lembro quando estava em Angola, na África, em que eu saí pregando durante um tempo, e as pessoas foram dando coisas, foram dando mandioca, foram dando galinha, e a gente foi recebendo. No final a gente acabou dando para que fosse revertido em favor deles. Mas alguns dos irmãos pregadores como eu, que estavam em África e que saíam pregando, recebiam isso e utilizavam para si, porque precisavam, até para o sustento deles. Então preste atenção. As pessoas dão, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Então, nesse nível da contribuição, a Bíblia nos ensina um padrão, que é dízimos e ofertas. O que é dízimos e ofertas? Dízimo é 10ª parte do que você recebe. Então, você dá 10ª parte, e olha, na Bíblia mostra que é primícia. Então, a primeira coisa, eu recebo e a primeira coisa que eu dou é o meu dízimo, ou seja, 10%. Eu devolvo, na verdade. Agora, o que excede ao dízimo, a Bíblia chama de ofertas. Então, você dá as ofertas para que você possa, então, estar contribuindo com o reino de Deus. Então, isso é fundamental no cristão. Tem muitos cristãos que falam, não, eu não vou dar dinheiro porque isso é errado. Por que é errado? Se você tiver uma associação comum, tipo uma ONG, você não vai dar. Se tiver um clube social, você não vai dar. Então, isso é tolice. Eu sei que existem alguns mercenários no nosso meio, eu sei que existem muitos que estão fazendo coisas erradas, mas nós não podemos generalizar o erro e impedir que aquilo que é correto aconteça, que é estar dando para Deus. E saiba de uma coisa, se você der para Deus, dentro de uma estrutura que é da igreja, do corpo de Cristo, mesmo que alguém faça algo errado, Deus está vendo e vai te abençoar, independente do que a pessoa fizer. Amém? Então este é a 5ª base para ser um discípulo. Vamos para a 6ª base? Agora vamos seguir em frente e vamos para a 6ª base. A 6ª base. A 6ª base está em Marcos capítulo 16, 15 e diz o seguinte: e disse-lhe, foi Jesus que disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A 6ª base é o ide, é a obediência da evangelização, o ide de Jesus, como nós falamos. Então, cristão, discípulo de Jesus, ele tem que falar de Jesus. Ele tem que falar de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, para aquelas pessoas, os vizinhos que estão próximos. Você tem que ser uma testemunha de Jesus. Não há possibilidade de ser discípulo de Jesus e não pregar o Evangelho. Alguns gostam de utilizar a famosa frase de Agostinho de Hipona, que é chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja, sem dúvida. E ele disse, prega a palavra, né? Prega, se possível, se necessário, usa palavras. Prega o Evangelho e, se necessário, usa palavras. Não é assim que a Bíblia diz. Isso não é a Bíblia. Essa é uma opinião de Agostinho, é bem interessante, porque realmente você prega através do testemunho,
o Evangelho, mas tem que usar a palavra também, porque a Bíblia diz, ide e pregai, ou seja, ide e falai. É a Bíblia que diz. Então eu posso ter toda a opinião de teólogos, dos melhores, até Agostinho quis falar muito bem essa palavra, é muito interessante ela, mas não é a Bíblia sagrada, porque a Bíblia é a verdade. Então a Bíblia fala, ide e pregai. Então você tem que pregar, você tem que abrir a boca e pregar. Eu sou mudo, aí então você vai usar sinais. Então eu não consigo falar. Então isso é uma outra realidade. Não venha com essas desculpas, porque isso é 0,0% aí de situações. A realidade é que todos podem se comunicar, mesmo que muda através das libras, mas pode se comunicar. Então você comunique, você fale de Jesus, porque senão você não tem uma das bases de ser um discípulo de Jesus. E nós, em nossa igreja, acreditamos convictamente que existem dois caminhos para esse testemunho. É o templo e as casas. O templo é quando a gente se reúne naquele local que nós chamamos de igreja, mas que não é igreja, né? Aquele local, o templo, né? E temos reuniões e cultos de celebração e tudo. E uma outra forma da igreja testemunhar é de casa em casa, né? Então, como? É aquilo que hoje tem sido chamado no mundo inteiro de células, né? São pequenas reuniões que nós nos encontramos e nós então testemunhamos dessas duas formas, no templo e nas casas. Inclusive é uma das bases da nossa igreja local aqui em Janaúba, né? Que nós estamos a pastorear aqui no norte de Minas Gerais, né? No Brasil. Estamos a estar aqui na igreja em Janaúba e nós cremos convictamente que precisamos de usar o templo e as casas. Nós sabemos que a pandemia tem fechado os templos, nós temos as casas. Infelizmente, até mesmo as casas, às vezes a pandemia tem fechado. Então, fale no telefone, fale na internet, fale para os seus parentes, fale de casa em casa dentro do que for possível, né, sem impedir aí o que está sendo orientado, mas é necessário nós evangelizarmos. Isso faz parte de ser um cristão. Ninguém é discípulo de Jesus sem evangelizar. Se você não fala de Jesus, você não é discípulo de Jesus, porque os discípulos de Jesus falam de Jesus. Vamos agora então para a última base, né? São 7 bases, nós falamos que ia falar de 7 bases, nós vamos falar então a última base, que não é a menor, ok? Que ela é essencial, mas todas essas, em qualquer igreja, você vai ver que é enfatizado essa realidade dessas 7 bases, das 6 que nós falamos e dessa última que nós vamos falar agora para você também. Então estamos agora na última base, né, que é a comunhão pessoal. O que é essa comunhão pessoal? Em Deuteronômio capítulo 6, do verso 5 a 9, eu queria que você ouvisse. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços, prende-as na tua testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e nos portões. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 16 a 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vimos aí 2 textos que revelam essa base de comunhão com Deus, que é o quê? A leitura da Bíblia e a oração. Então, nós falamos sobre 6 bases, mas esta, afinal, não é a menor, mas é fundamental para ser um discípulo de Jesus. E isso você tem que fazer na sua vida individual. Você tem que ter uma estrutura, uma disciplina de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia Sagrada. Não é só ler quando está na igreja ou quando está ouvindo uma pregação. Não, você tem que ter o seu estudo pessoal. É claro que você deve, e muitos fazem isso, buscar cursos, ir nos cursos da igreja, nos cultos da igreja, ouvir pregações, tudo isso é importante.
E isso vai ajudar, sem dúvida, também faz parte, mas é mais que isso. Você precisa ter a sua leitura pessoal, o seu entendimento, conhecer a Bíblia. É ela que vai te dar a verdade, porque é dela que tem a sua base de fé e prática. É a Bíblia Sagrada, como os reformados disseram, né? Que a Bíblia é a nossa única, não uma, mas a nossa única regra de fé e prática. Isso não é a Bíblia, é uma afirmação reformada, mas é uma afirmação que nós, igreja, reconhecemos. Eu reconheço como pastor essa afirmação. A Bíblia é a única regra de fé e prática, é através dela que nós encontramos. Tudo que um pastor fala, tudo que a igreja fala tem que estar de acordo com aquilo que está escrito naquilo que nós chamamos de Bíblia, que são os 66 livros. Então a Bíblia Sagrada e a oração são, sem dúvida, fundamentais. E oração é conversar com Deus. Você precisa ter o seu tempo de conversa com Deus, você precisa ter o seu tempo de adoração, de agradecer a Deus. O seu tempo também de interceder por outras pessoas, de pedir a Deus em favor dos outros, né? E, é claro, eu recomendo você ter hábitos de oração, como, por exemplo, você orar ao acordar, você orar agradecendo a Deus. Você então acorda e fala: Deus, eu entrego esse dia. Você agradece pela noite que teve. Aí, na hora do almoço que você for comer, ou cada vez que você comer, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche, você pode falar com Deus. É um costume que a igreja no mundo inteiro tem. Isso até é um testemunho, porque outras pessoas param e veem o que eles estão fazendo. A gente agradece a Deus. Israel fazia isso, eles tinham até um livro de rezas que eles rezavam todas as vezes que iam orar, e em cada situação. Nós temos que ter bons hábitos de oração, né? Quando vamos dormir, orar, falar com Deus, né? Então isso é fundamental para que você seja um discípulo de Jesus. Você não será um discípulo de Jesus se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, se você não o conhecer. Ah, pastor, eu gosto do monte. Ótimo, excelente ideia. Bom hábito, vá ao monte, faça vigílias de oração, vá e participe da escola dominical, ou no caso nosso, a escola de treinamento com os nossos cursos, mas procure se desenvolver para você ser. Então vamos concluir essa mensagem, né? As 7 bases para ser um discípulo. E quando nós falamos de discípulos, eu creio que todos já estão a entender que está relacionado com ser um seguidor de Jesus, mas não só um cristão nominal, alguém que acredita em Jesus, mas alguém que nasceu de novo e que é o Filho de Deus, que teve uma experiência pessoal com Jesus, que conhece Jesus. Jesus não é só uma ficção, uma história contada, não. Ele é uma pessoa que você conhece, que você tem relacionamento. Não dá para explicar muito bem isso. É algo que você tem quando você tem. Você sabe que tem. Ninguém vai poder dizer como que é, enquanto você não experimentar. É como o gosto de um alimento. Eu como uma laranja e digo para você, o gosto da laranja é como? Não sei. Você tem que experimentar. A mesma coisa é o novo nascimento. Você tem que experimentar. Ninguém vai poder realmente... As pessoas só vão poder falar sobre a experiência que é. Pode dar uma ideia, mas para ter, você tem que experimentar. Então veja, as 7 bases são: a primeira é a conversão, ou o novo nascimento. A segunda é a aliança pública com o batismo. É necessário você se batizar e fazer uma aliança pública. O terceiro é a sua submissão à igreja. Você decide estar submetido ao corpo de Cristo. Inclusive no corpo de Cristo, Cristo coloca uma liderança. Inclusive tem ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses ministérios, eles exercem o seu ministério conforme os dons que Deus dá a eles. Mas eles também assumem uma posição de liderança na igreja, que é
o presbitério da igreja, que nós chamamos de pastores, né? Pode ser também presbíteros ou bispos, que é a mesma coisa. Presbítero é ancião, bispo é supervisor, são funções daquilo que hoje a igreja chama pastores, né? É claro que nós temos às vezes funções de liderança sob liderança, então a igreja decidiu colocar bispo para pastor de pastores, né? E aí tem alguns até assumem os nomes dos seus ministérios como uma função de hierarquia para que a igreja se submeta, mas isso não é o fato aqui. O fato é que quando você decide se submeter à igreja, e essa representação é a ceia do Senhor, você está no corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você tem que cear, né? Então a primeira base é a conversão, a segunda é a aliança pública com o batismo, a terceira, é claro que o batismo não é só isso, né? Ele é o início, né? Ele é a representação inicial, e você batiza uma vez só, e, inclusive você não batiza quando criança, quer dizer, a não ser que você tenha convicção e entendimento do que você está fazendo. Mas você batizar uma criança não serve nada para ela, não é ela que tomou a decisão. Então tem que ser ela que quer. Conversão, aliança pública com o batismo. Terceira, submissão à igreja com a ceia do Senhor. Quarto, o poder do Espírito Santo na sua vida, que nós chamamos, a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo, o aceitando não só como Senhor, Salvador, mas como Senhor. O quinto, a contribuição no reino, você tem que participar contribuindo com o seu ministério, com a sua vida e também com os seus bens, especialmente no caso, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. O sexta base é a obediência e a expectativa que tem no ID de Jesus, então você tem que obedecer pregando o Evangelho, falando para as outras pessoas, e quando você está nessa pregação, né, do ID de Jesus, né, que é o evangelizar, como nós falamos, você tem também a demonstração da expectativa da volta de Jesus, que ele vai vir para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar, e pelo que a Bíblia mostra, nós vamos ser arrebatados aos céus, vivos, aqueles que estiverem vivos, e os mortos ressuscitarão, né? É a doutrina da ressurreição. Por último, é a comunhão pessoal com Deus, com duas bases, que é a oração e a leitura da Bíblia. Então essas são as 6 bases, e nós queríamos lembrar que dentro do ambiente da pregação do Evangelho, da vivência do Evangelho, é importante a igreja se reunir, e se reunir no templo e nas casas. E nas casas, hoje, nossa igreja segue o sistema de células, né? Muitas igrejas têm seguido hoje no mundo inteiro. Mas aqui não é o fato principal. O importante é que a igreja tem que se congregar. Então, nós estamos a terminar e iremos, então, com isso, deixar com você essas 7 bases. Se você ainda não tem na sua vida, então eu lhe convido a começar a construir nessas 7 bases a base daquilo que é ser um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.